Olá pessoal, o meu nome é Sérgio e hoje, aqui no canal Ambientalmente, nós vamos discutir um assunto muito importante que é a crise ambiental. Pode, num primeiro momento, parecer um assunto bastante discutido e até clichê, mas a forma que eu abordarei nesse vídeo pode ajudar a esclarecer como nós chegamos nessa situação de mudanças climáticas, de falta de espaço para despejarmos os nossos rejeitos, e também a proliferação de doenças por via hídrica e até mesmo pelo ar. A crise ambiental nos acompanha desde que o homem decidiu viver em grandes aglomerados urbanos e necessitou produzir alimentos e bens em larga escala. E também começou a explorar os recursos naturais de forma predatória. Então, a crise ambiental é um assunto batido, é um assunto clichê? Sim, mas ele deve ser discutido à exaustão para que nós possamos esclarecer esses pontos e transmitir conhecimento de forma que nós possamos tomar ações para tentar minimizar os efeitos da crise ambiental. Então, nós podemos representar a crise ambiental através de um triângulo onde colocaremos em cada vértice um elemento importante, um elemento que influencia nas características da crise ambiental. No primeiro vértice, nós vamos colocar a população. No segundo vértice, nós vamos colocar os recursos naturais. E no terceiro vértice e último, nós vamos colocar a poluição. A forma com que esses elementos são tratados vão determinar a nossa qualidade de vida e os rumos da crise ambiental. A partir de agora, eu vou tratar cada um desses elementos de forma individualizada e mostrar a pressão que cada um deles exerce na crise ambiental. Eu começo falando da população, ou melhor, falando do crescimento populacional. Para isso, eu vou mostrar um gráfico que ilustra o crescimento histórico populacional e a expectativa futura desse crescimento. Enquanto você olha esse gráfico, você pode estar pensando, mas qual é o problema? Né? O que o Sérgio aí está colocando que o crescimento populacional é um problema? Isso não quer dizer só que a espécie humana prosperou ao longo dos anos? Bom, eu vou mostrar alguns números aqui que podem mudar um pouco essa sua visão. Na década de 50, nós tínhamos uma população aproximada de 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, em 2020, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E a expectativa para 2100 estima-se por volta de 10 bilhões de pessoas. E isso é um crescimento exagerado e veja que a curva mostra uma tendência só de aumento. Bom, você ainda pode não estar convencido a partir desses números, me perguntando assim, Sérgio, mas será que realmente esse crescimento populacional é tão exagerado, ele exerce uma pressão tão grande sobre a crise ambiental? Bom, para tentar convencê-lo, eu vou usar uma outra abordagem baseado em números gerados por desastres ambientais que aconteceram no passado e que nós estamos vivenciando agora no presente, que é o caso da peste bubônica, que aconteceu na Europa, e também da pandemia que nós estamos vivenciando na atualidade. Se nós pegarmos os números da peste bubônica, nós vamos verificar que ocorreram aproximadamente 75 milhões de mortes naquela época na Europa. E se pegarmos os números atuais da pandemia, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós passamos já dos 750 mil mortos. Agora, se observarmos e considerarmos a taxa de crescimento populacional atual, no caso da peste bubônica, os números seriam repostos em aproximadamente um ano. No caso da pandemia, essas mortes
seriam repostas em aproximadamente 3 a 4 dias. E se considerarmos essa taxa de crescimento atual, no período de gravação desse vídeo, que é aproximadamente aí de 15, 20 minutos, nós teríamos aproximadamente de 2.000 a 4.000 novas vidas habitando o nosso planeta. Como então nós podemos reduzir as pressões exercidas pelo crescimento populacional sobre a crise ambiental? Vou colocar aqui algumas possibilidades de caminhos importantes que devem ser seguidos, como, por exemplo, a elaboração de políticas públicas sérias que tratem o assunto com a devida importância, o desenvolvimento de métodos contraceptivos seguros e acessíveis para a população, e grandes investimentos em educação. Mas por que investimento em educação? A população só vai tornar efetivos os outros dois itens, né? Ou seja, a aplicação de políticas públicas e o uso de métodos contraceptivos, se ela tiver condições de entender a gravidade do problema e as ações propostas. Caso contrário, a grande população não vai aderir e não vai entender a necessidade de provocar uma desaceleração nesse crescimento populacional. Vimos a partir de números e argumentos que o crescimento populacional exerce uma enorme pressão sobre a crise ambiental. E nós estamos ainda no primeiro vértice do nosso triângulo. Na segunda parte da série Crise Ambiental, falarei sobre a questão dos recursos naturais. Então não percam aqui no canal Ambientalmente a sequência dessa série. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos para que o canal possa crescer e nós possamos juntos divulgar as mais diversas questões ambientais. Conto com vocês, abraços e até mais!